Olá! Estamos aqui hoje para mais um Nath Andreoli Convida, esse meu projeto onde eu estou convidando empreendedoras, pessoas muito queridas que eu admiro o trabalho, e para a gente bater um papinho, falar sobre autoconhecimento, conhecer um pouquinho sobre a jornada, né, dessas grandes mulheres. E hoje eu estou aqui com a Cibele, doutora Cibele Castro. E eu sempre começo os episódios pedindo para você se apresentar. Como que você gosta de ser apresentado? Oi, Nathalie, obrigada pelo convite. Oi para todo mundo que está assistindo. Bom, eu sou a Cibele. Eu gosto de me apresentar sem o doutora, mas eu tenho o doutora, eu sou médica e eu trabalho principalmente com manejo de estresse, é o foco principal do meu trabalho. Então, se eu pensar assim, como eu gosto de ser apresentada, eu gosto de ser apresentada como a Cibele que cuida do estresse, que quer Hum. ensinar para as pessoas como elas podem cuidar melhor do estresse. Eu faço acupuntura, essa é a minha especialidade médica hoje, e faço instrutora de meditação, faço esse trabalho de manejo de estresse em empresas, individual. Então, essa é a Cibele hoje em dia. Ai, que legal, que legal. É, era bem isso que eu queria saber. Eu já conheço, né, bastante da sua história. A gente já está aí há uns bons anos, né, nessa jornada empreendedora. A gente se conheceu no Clube dos Impulsionadores, né? Então, muitas Foi. das pessoas que eu convido aqui são do clube, porque a gente tem esse mesmo ensejo, né, de melhorar os nossos negócios enquanto a gente vai se melhorando, né? Então, se fala um pouquinho, né, do que você tem feito atualmente. Mas eu queria saber, né, se sempre você trabalhou com isso, se teve uma transição de carreira, né, contar um pouquinho para as pessoas como que foi a tua jornada. Bom, você sabe que a minha história é, é um pouco diferente, né? Eu já fiz algumas transições de carreira. Bom, eu sou médica e sou formada desde 2001. Então, tem cara de novinha, mas eu já estou aí nessa É que estrada há um nem eu. bom tempo. E, pois é, ainda bem, né? É. E eu comecei a minha primeira especialidade. Eu costumo dizer que na minha vida passada eu era pediatra, eu fiz gastropediatria, hepatopediatria, eu cuidava de fígado de crianças e trabalhei numa equipe de transplante e tive um burnout. E aí começaram as minhas transições de carreira depois disso. Então, eu acabei me afastando dessa especialidade inicial, eu transitei aí dentro da medicina por algumas áreas diferentes. Eu fui médica de posto de saúde, fiz pediatria em posto de saúde, atendi em consultório, depois que eu saí dessa fase do transplante, né? Voltei para minha cidade e trabalhei na indústria farmacêutica, então vi o outro lado do mundo corporativo e não da parte da medicina assistencial, e decidi largar a medicina. Então, essa foi uma das grandes transições de carreira que eu fiz, foi de sair da medicina por um tempo, cheguei a cancelar meu CRM por alguns anos, para olhar para esse lado mais do autoconhecimento, do coaching, do desenvolvimento pessoal. Eu fiz uma formação bem intensa e extensa em coaching, fiz um MBA em coaching, fiz um Master Coach, e aí trabalhei com isso por um tempo. E aí fui para a minha segunda grande transição de carreira, em que eu voltei para a medicina, porque eu percebia que o que eu estava fazendo ali no coaching era muito importante, sim, tinha resultado, sim, mas eu sentia falta de realmente cuidar mais da saúde das pessoas, de estar mais próxima. Eu percebia que, com o conhecimento que eu já tinha como médica, o coaching me ajudava a ampliar um pouco mais, mas eu estacionava ali. Se eu voltasse para a medicina, eu conseguiria ter resultados melhores com as pessoas que eu acompanho. Aí eu Uhum. resolvi voltar para a medicina, numa especialidade nova, fiz acupuntura, com a intenção de olhar muito para o estresse, né? Então a ideia é de usar a acupuntura como uma ferramenta também para melhorar o estresse das pessoas,
mas a acupuntura é uma especialidade que pode ser usada em diferentes situações, uma medicina integral, né? E que é uma coisa que eu gosto muito de olhar para a pessoa como um todo. Então a gente olha para o físico, mas olha para o psicológico, olha para o emocional, olha para o mental, analisa como está a alimentação, orienta diferentes situações da vida da pessoa e pode ajudar com a acupuntura a potencializar esses resultados. Então, eu decidi fazer essa nova especialidade por conta disso. E hoje estou aí fazendo acupuntura e fazendo manejo de estresse, com foco paralelo ali, orientando meditação e manejo de estresse, que é o que eu gosto muito também. Hum. E eu ia te perguntar, né? Então, a Sibeli falou, né, que ela é facilitadora de meditação, e eu também, né, me tornei facilitadora de meditação graças a Sibeli. Foi num bate-papo que a gente teve falando sobre meditação, ela me apresentou esse curso da Unifesp, que foi maravilhoso, e ela foi a minha monitora, né, no ano em que eu fiz o curso. E eu queria saber um pouquinho como que a meditação entrou na sua vida, porque assim, e para você falar um pouquinho também, como que a tua experiência pessoal, ela te ajuda hoje em dia a ajudar outras pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre não, mas eu já sou curiosa com esses assuntos há bastante tempo. Na época em que eu tive o meu burnout, eu estava afastada um pouco disso. Eu percebo que foi uma das coisas que me fez falta e que talvez tivesse me protegido naquele momento, mas era um momento em que eu estava meio afastada do autoconhecimento, da espiritualidade, da meditação, e acho que isso contribuiu para piorar a minha situação. E depois que eu consegui me equilibrar, eu comecei a voltar a praticar meditação de diferentes maneiras, com técnicas diferentes, até chegar nesse curso da Unifesp, em que eu reaprendi a meditar, eu percebi que algumas técnicas que eu fazia realmente eu meditava, outras coisas eu fazia uma prática de relaxamento, uma coisa um pouco diferente, mas que tinha efeito também, né? E desde já faz aí quase que uns 10 anos que eu tenho meditado com consistência, com diferentes técnicas, e aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, eu tenho realmente praticado a meditação com uma consistência maior e com técnicas mais específicas, mais robustas, né? E eu acho que isso realmente faz muita diferença. E eu acho que você perguntou sobre como a minha experiência pessoal me ajuda a ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que ensinar meditação sem meditar é impossível. E Já eu diria o acho que nosso essa, professor, né? A premissa é exatamente, medite. foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu no curso, né, da Unifesp, e que realmente eu acho que faz diferença. O fato de eu ter essa prática consistente, ela me ajuda a entender quais são as dúvidas, as dificuldades que a pessoa está passando. Muitas das dúvidas que as pessoas têm, eu já passei por elas, né? Então é muito mais fácil da gente realmente orientar alguém quando a gente já passou por aquilo, quando a gente já sabe o que está acontecendo. Então eu acho que é mais simples de entender a dúvida e é mais simples de explicar quando você já sabe o que está acontecendo. Isso tem me ajudado bastante. Uma coisa que eu vejo, assim, que a gente até já conversou sobre isso, né, em outras ocasiões, é sobre essa dificuldade, né, que as pessoas têm de manter esse hábito, né, de incluir isso dentro da rotina, né? Isso é uma coisa que eu percebo, né? Eu também, desde que eu me formei o ano passado, eu tenho tentado passar esse conhecimento para frente, porque eu vejo que é uma coisa que, assim, de fato, mudou muitas coisas na minha vida, né? Então, assim, o fato de eu estar atenta naquilo que eu estou fazendo. Acho que hoje em dia a gente tem muitos estímulos, né? É muita coisa. Cara, é assim, você vai pegar no Instagram, em 5 minutos você viajou o mundo inteiro, né? São muitas coisas, assim, o nosso cérebro, coitado, ele fica cheio, né, de tantos estímulos que a gente tem. Então, uma coisa que eu vejo, né, na minha prática diária, é o quanto que a meditação, fora daquele meu espacinho, né, que eu dedico para ela, quanto que ela me ajuda fora. Mas eu queria ouvir um pouco de você. Como que você vê isso
né, para passar para as pessoas? Como que a gente faz para compartilhar com os outros algo que é de responsabilidade da pessoa, porque a gente não tem como meditar pela pessoa, né? Não adianta, se a gente, é o que o nosso professor falava, né? A gente tem que meditar e para a gente ver esses benefícios, né, conseguir ter esses benefícios na prática, não tem outra solução, gente, não tem uma pílula, né? A pílula da meditação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, se você concorda com isso que eu falei, se você também sente isso. Concordo totalmente. Eu acho que até por conta desses estímulos e da gente ver tudo acontecendo muito rápido no Instagram, nas redes sociais, a gente tem uma impressão falsa de que tudo acontece muito rápido. Se você vê ali uma postagem de antes e depois, por exemplo, de um procedimento estético, né? Você vê ali no mesmo momento a foto de antes da pessoa e a foto de depois da pessoa, mas nunca tem descrito essa foto é de X tempos depois. Antes de chegar nessa foto do depois, a pessoa ficou inchada, com dor, com a cara vermelha, sangrando, teve alguma complicação. Não tem isso. A gente vê o instantâneo e dá a impressão de que a gente senta ali, cruza a perna, 5 minutos, fecha os olhos, faz uma posição com as mãos, meditei e estou iluminada. Né? É uma coisa muito instantânea. As pessoas esperam isso. E eu acho que essa é a descrição mais diferente da meditação que pode existir, né? Porque é exatamente o contrário. Você senta ali e às vezes não acontece nada, às vezes você não percebe nada de diferente, às vezes você não consegue ter certeza se o que você está sentindo é por conta da meditação ou não. As mudanças acontecem de uma maneira bem sutil, bem lenta, bem gradual. E eu acho que essa é a maior dificuldade. A gente até já conversou sobre isso, na acupuntura também é um pouco assim, né? Você vai fazendo um tratamento em que você não está usando um remédio, então as mudanças elas são muito mais sutis, elas acontecem num nível diferente. Você não está bloqueando nada, você está modulando, você está modificando, e isso acontece gradualmente. E hoje em dia, eu acho que a gente tem muita dificuldade em aceitar isso. As pessoas querem ler um livro, na verdade, as pessoas não querem ler o livro, elas querem saber o conhecimento daquele livro. Mas, poxa, se o livro tem 200 páginas, meu Deus, eu não vou conseguir nunca. Será que não tem um resumo? E essa procura, essa busca por uma coisa imediata, às vezes gera uma frustração, porque a primeira coisa que eu falo quando eu estou orientando alguém, seja para meditação, seja alguém que vai fazer as sessões de acupuntura, seja alguém que está procurando um processo de manejo de estresse, é explicar que as coisas acontecem lentamente, acontecem no ritmo que tem que acontecer, e não no ritmo que às vezes a gente gostaria que acontecessem. E que isso não quer dizer, não é uma coisa ruim, não quer dizer que está dando errado, quer dizer que as coisas estão se consolidando e modificando, né? E a paciência para entender esse processo também faz parte, né? Eu acho que nem todo mundo está pronto para isso, mas a grande maioria das pessoas precisa disso. E como a gente está aqui no mundo de adultos, a gente sabe que nem sempre a gente faz só o que a gente quer. Uhum. Todo mundo quer emagrecer e ficar malhado, mas nem todo mundo gosta de ir para academia, de fazer exercício, de treinar, de levantar peso, de correr. Mas se você não fizer isso, até as pessoas que precisam ou que escolhem usar uma medicação para serem emagrecidas de fora para dentro, não vão ter os resultados que elas imaginam. Porque se você usa um medicamento, por exemplo, para emagrecer, seja por uma indicação real que existe, seja por uma opção, o emagrecimento é diferente. É um emagrecimento, mas não vai te deixar malhada com barriga tanquinho, com músculos à mostra. Para isso, tem que exercitar o músculo. Então, a gente tem que
largar um pouco mão dessa coisa de procurar a pílula mágica e entender que tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. E isso em qualquer situação, seja numa consulta com um médico, com o meu exemplo da acupuntura, por exemplo, mas até com outras especialidades que tem remédio também, porque não fica pronto naquela hora, porque não adianta às vezes você tomar um remédio para uma condição e continuar fazendo tudo o contrário que piora aquela situação. E aí você não vai melhorar ou vai melhorar por um tempo e vai ter uma recaída, né? Então, essa autorresponsabilidade, eu acho que é uma coisa que precisa ser comunicada quando você está orientando alguém, que nem todos vão aceitar ou vão entender, algumas pessoas vão preferir olhar para outro lado, outras vão desistir, mas quando você encontra a pessoa que está disposta a seguir esse processo e a fazer a sua parte junto, em parceria com quem está ali orientando, realmente aí é que a gente tem os melhores resultados. Nossa, eu vejo muito isso, assim, essa parte, eu vejo que, assim, o próprio autoconhecimento da pessoa, né, para ela, porque, assim, né, você pegou o exemplo de emagrecer, não foi em 2 dias, né, que você ganhou 10 quilos, então também não vai ser em 2 dias que você vai perder aqueles 10 quilos, né, então existe um processo, e essa parte do autoconhecimento da pessoa eu vejo que é muito importante. A outra coisa é essa autorresponsabilidade e essa participação que você falou, né? Eu lembro muito do Dr. Roberto Cardoso, que é o nosso professor, né? Ele falando que a meditação é uma ginástica neural, né? Então, assim, é a gente sentar todo dia, porque as pessoas têm essa ilusão de que, eu não vou pensar em nada, né? E não é isso, gente. Meditação não é isso. Pelo contrário, você senta ali para meditar, vem tudo, né? E o Dr. Roberto, ele falava muito sobre isso, né? Não servir chá para os nossos pensamentos. E eu brinco, que eu falo que eu não servia chá, o meu era buffet completo mesmo. Pode vir, traz e servir, né? Então, assim, Rodízio, rodízio. esse rodízio, sabe? Então, o que que acontece? O nosso é a gente aprender como as coisas funcionam. Então, eu vejo que é muito isso. A gente, nesse processo, né, que você está junto com a pessoa, eu explico como as coisas funcionam, a gente entende que isso faz parte do processo, que isso é normal, vai pensar, tem dias. Outro dia mesmo aconteceu, semana passada. Gente, eu me pus a meditar, a minha gata, ela não deixava. Gente, ela estava enlouquecida. Eu pus ela para fora, daí ela arranhava a porta e ela veio. E aí, uma hora eu falei assim, quer saber? Deu. Agora não está dando e tudo bem, Hoje não é o sabe? dia. Deixa para lá, né? Mais tarde eu tento. E aí tudo bem. Então, assim, um dia vai ser isso, um dia a gente não vai estar se sentindo bem, e isso faz parte. Então, a gente também poder comunicar isso, porque tem essa ilusão, né? De que a gente iluminou, né? Nossa, gente, agora eu virei Buda. Entender os nossos limites também. Tem épocas, tem períodos, eu já medito há bastante tempo e eu percebo claramente que tem períodos que muitas coisas estão acontecendo, em que eu tô com um nível de estresse mais elevado, ou que eu tô cansada, ou que está acontecendo alguma coisa no contexto que atrapalha, e eu sei que naquele momento a minha meditação não vai ser a melhor possível, ela vai ser a minha melhor possível, que às vezes vai ser perceber que tem muito pensamento, às vezes vai ser aceitar que eu vou diminuir o tempo, porque eu estou acostumada a meditar X minutos, mas eu sei que nesse momento talvez eu não consiga e eu comece a me irritar, então eu já programo um tempo um pouquinho menor. E às vezes, nesse dia, eu programo um tempo um pouquinho menor, toca o sino e eu continuo meditando, porque eu percebo que dá para ir mais para frente. Então, é entender os nossos limites e perceber que nem sempre as coisas caminham do jeito que a gente está imaginando. Uhum. Mas entender, e isso é uma analogia muito interessante, até quando a gente fala de manejo de estresse. Entender que nem sempre vai acontecer o que a gente gostaria, o que a gente está imaginando, o estresse sempre está lá, sempre vai ter fatores estressores chegando, mas que a gente pode mudar a maneira como a gente caminha. A gente Sim. pode encontrar recursos diferentes,
a gente pode buscar técnicas diferentes, a gente pode adaptar. Um dia que eu estou com dor, eu posso sentar numa cadeira em vez de sentar na almofada no chão. E, e isso a gente tem que perceber. E isso vale para meditação, mas vale, por exemplo, para o manejo de estresse, como eu estava falando, porque é uma coisa que as pessoas falam muito. Ah, não adianta eu fazer um manejo de estresse, porque não vai acabar com o estresse. Mas quem disse que esse é o objetivo? Quem disse que a ideia é parar os pensamentos e você não pensar em nada? Quem disse que você aprender a lidar melhor com o estresse vai fazer com que você nunca mais tenha nenhum estresse acontecendo? Não, isso só vai acontecer quando a gente morrer. E que aí eu acho, né? Porque não sei, ninguém contou aqui pra gente, mas eu acho que não vai ter mais pensamento, eu acho que não vai ter mais motivo de estresse. Mas enquanto a gente está aqui ainda, as coisas vão acontecendo. E a ideia é orientar para que a pessoa saiba caminhar nisso tudo, nesse contexto diferente. Perceber as mudanças de contexto, perceber o que está acontecendo e entender como você pode agir nesse meio. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouquinho como esse trabalho que você faz dentro das empresas, né? Porque é um ambiente que, assim, eu dou aulas, né, do inglês terapia, então tem muitos dos meus alunos que trabalham nas grandes empresas e tem uns que eu acompanho desde antes da pandemia, depois, né, da pandemia, durante a pandemia. Então, teve vários cenários, né? Essa coisa, às vezes, de ficar dentro de casa, muitas questões de saúde mental eu vi, né, surgindo. E dentro das empresas, eu sei, né, já trabalhei também, né, em multinacional e eu lembro como que era, né? Então, é um ambiente que, por natureza, ele já é um ambiente que tem mais pressão, né? Então, eu queria saber um pouquinho como que você leva isso para as empresas, que no curso a gente viu muito sobre a questão da meditação e que, às vezes, essa meditação, né, da forma como a gente aprendeu, às vezes está distante da realidade, né, dessas pessoas. Mas de que forma, então, que você consegue ajudar as pessoas com essa questão do manejo do estresse, né, dentro das empresas? Você sabe que esse é um dos trabalhos que eu mais gosto, Uhum. porque eu consigo perceber que ele ajuda tanto individualmente quanto coletivamente para toda a empresa. O impacto dele é ampliado, porque ali estão pessoas que estão participando das ações, que são diferentes formas de ações, e que individualmente vão perceber o que está acontecendo, vão encontrar soluções pontuais, vão olhar para aumentar os recursos que elas têm para lidar com o estresse, vão aprender a identificar os estressores principais. E tudo isso, quando elas saem dali do local de atendimento ou da prática em grupo, mas vão voltar lá para a sua escrivaninha, para o seu trabalho, seja no home office, seja na empresa, isso vai se multiplicar para quem trabalha com elas. Porque vai melhorar a pessoa que está entendendo melhor o que ela está sentindo, identificando melhor os estressores, percebendo que é um dia que ela está mais estressada, ela vai conseguir lidar melhor com as outras pessoas, então melhora o relacionamento entre as pessoas, ela vai conseguir ter mais foco, mais atenção, ela vai conseguir perceber as expectativas que ela tem com relação a um trabalho específico e lidar melhor com isso. Então, eu percebo que esse trabalho, ele é muito necessário. Talvez nem todas as pessoas e nem todas as empresas percebam o quanto ele é necessário, mas ele tem um impacto e um resultado que é bem interessante de ver, tanto no individual quanto para a empresa, porque isso retorna para a empresa, né? Com menos retrabalho, com melhora da situação entre as equipes, o relacionamento interpessoal, com mais foco, que aumenta a produtividade. Então, acho que todo mundo acaba ganhando com isso, né? Eu faço um trabalho em que eu associo mais de uma técnica, em que eu posso ajudar na situação de identificar os estressores, de encontrar recursos para lidar com o estresse. Eu oriento práticas de relaxamento ou de meditação, que são coisas que a gente sabe que são coisas diferentes, mas que as duas têm seu lugar,
O relaxa, até porque você mesma comentou, a meditação às vezes está distante desse momento ali na empresa, mas às vezes nem é o que a pessoa precisa naquele momento. Uhum. Às vezes, de relaxamento pontual pode ter o efeito que a pessoa precisa para voltar para o trabalho com a mente mais tranquila, mais focada, né? Então, eu faço isso, associo com atendimentos de auriculoterapia, que também podem ajudar bastante. Então, é um trabalho que é bem individualizado, que é customizado para a necessidade de cada empresa e que Uhum. vai trazer resultados interessantes para quem tá, para o que a pessoa está precisando ali, porque a empresa está precisando naquele momento. Então, é um dos meus trabalhos preferidos, assim, meu xodózinho do meu coração É. e que eu gosto bastante de realizar. E uma coisa que eu penso, né, é para que a gente evite que as pessoas cheguem nessa condição de burnout, que foi o que aconteceu com você, né? Um dado Exato. bem, assim, alarmante que eu descobri quando eu participei da live, né? Você fez uma live com o Dr. Roberto Cardoso, com a Lili, né, que também fez parte do nosso curso, onde eu não lembro exatamente a porcentagem, mas eu lembro que era uma coisa assim, tipo, somente acho que 20% das pessoas que tiveram burnout voltam para suas funções originais, digamos assim, né? Sim. E eu vejo isso acontecer até nos atendimentos de aromaterapia também que eu faço, né? Então, pessoas que estavam numa função, elas saem, elas não conseguem mais voltar para aquilo. Então, elas precisam ser... E aí é como você começar, né, uma nova história, uma nova... Porque pode ser que seja tudo bem, começa na Muitas mudam empresa. de empresa, muitas mudam de trabalho completamente, e às vezes isso é absolutamente necessário, mas às vezes não. Às vezes você muda de trabalho, muda de empresa, mas você ainda não conseguiu construir recursos para lidar com o estresse, e para onde a gente vai, o estresse vai também, porque a gente sempre vai ter fatores de estresse acontecendo, independente do trabalho que você faça. Então, esse tipo de trabalho é interessante para tentar prevenir isso, porque estressado todo mundo está, de certa forma, todo mundo está estressado hoje em dia, mas a gente tenta prevenir, porque o burnout ele vem por conta do estresse crônico, que vai se cronificando, que vai aumentando e que vai gerando as suas consequências, e uma delas é o burnout, né? Então, com esse trabalho, a gente consegue prevenir muitas vezes ou identificar precocemente as pessoas que estão realmente em sofrimento por conta do estresse e evitar recaídas. Aquelas Uhum. pessoas que já tiveram um burnout ou que já tiveram alguma consequência do estresse crônico conseguem construir recursos para lidar melhor com isso daqui para frente e evitar que ele aconteça de novo, que é uma coisa comum também. A recaída, novos episódios de burnout, ou se não de burnout, mas de outras consequências do estresse. Então, a gente consegue ter um reflexo disso muito ampliado, porque não tem muito uma avaliação objetiva Uhum. para dizer assim, é diferente de quando você está numa empresa e você é contratado para fazer, por exemplo, as pessoas compram um software novo e elas estão com muitos problemas, não sabem lidar com aquilo, e aí você contrata uma pessoa para ensinar, para fazer um treinamento daquela situação. E aí você tem uma métrica bem objetiva. Uhum. Ah, a gente tinha X erros com essa antes do treinamento, e agora que a gente fez o treinamento, os erros caíram. Com o manejo de estresse, com esse trabalho de meditação, de manejo de estresse, de auriculoterapia, essas práticas associadas, o resultado ele se amplia para diferentes áreas, para diferentes frentes. Então, melhora o relacionamento interpessoal, melhora o foco pessoal, melhora a produtividade, mas a gente não tem uma avaliação Uhum. objetiva de causa e efeito. Uhum. E isso, às vezes, dificulta, né? Porque a pessoa pensa, mas como é que a gente vai ter certeza? Mas uma das coisas que mostra para a gente que está funcionando é o número de pessoas que está ficando doente por conta do estresse. Uhum. Então, o número de funcionários que precisam se ausentar do trabalho por consultas médicas e que muitas delas são relacionadas ao estresse.
o número de burnout, o número de turnover de funcionários, pessoas que saem da empresa, que vão para outro lugar, né? Então, esse é um dado que pode mostrar para a gente que sim, o nível de estresse está mais controlado, as pessoas estão sabendo lidar melhor com isso, e isso está refletindo numa maior adesão, num maior engajamento dos funcionários, numa melhor produtividade, num menor turnover de funcionários. Então, tudo isso faz diferença, né? Nossa, é perfeito, perfeito. É bem isso, né? É super importante e eu vejo que, assim, tem tido um movimento, né, em direção a isso, das empresas começarem a perceber que a importância disso, porque é isso, a pessoa que sai, né, ou que ela tem que se ausentar para ir em psicólogo, psiquiatra, e o custo também, né, disso para a empresa e para o funcionário, né? E é bem isso que você falou, né? Eu vejo que são mudanças sutis, né? Então a pessoa também tem que estar, porque para mim, né, eu vejo a meditação, eu comecei a perceber isso no meu dia a dia, que, opa, eu tô ali, eu tô mais presente naquilo que eu tô fazendo, né? Ou, sei lá, um barulho que antes ficava me incomodando, hoje em dia, tudo bem, sabe? Deixa aquele Você barulho ali. percebe, mas consegue focar. É, então, assim, são coisas que é difícil, né, das pessoas entenderem. Eu sei, então, assim, eu vejo essa importância e eu falo, cara, e lógico também, né, no nosso caso, que a gente passou um ano estudando sobre isso, né, com muitas dúvidas também que tinham, com todo esse suporte dos artigos científicos, porque tem muito estudo com isso, Sim. eu olho e falo, gente. Caraca, é só você sentar a bunda ali na cadeira e meditar, e são tantos benefícios, sabe? Pô, até aumento de massa cinzenta, massa branca, cara, é Os muita efeitos coisa. são físicos, né? A Expressão gente vê gênica, né? Eu e falo, cara, assim, eu me encantei, sabe? Me encantei com isso, porque eu falo, meu, é muito assim, e depende única e exclusivamente da gente. Essa ginástica neural exato. é eu entender, é o que você falou do exercício. Eu, por exemplo, gente, eu detesto fazer exercício físico. Me põe para ler um livro 15 horas, eu fico. Me põe para fazer exercício meia hora, vou lá xingando, sabe? Não gosto, mas eu faço, porque eu sei da importância, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende como que isso é importante, é para a minha vida. É a minha vida que eu estou falando, né? Então, assim, só que ainda eu vejo isso, né? Que para a pessoa se autorresponsabilizar, falar, não, cara, depende de mim, sim, então eu vou sentar. E no começo, eu confesso, né? Que hoje em dia eu tenho meditado 20 minutos, né? Mas eu comecei com menos. E para mim eu falava, meu Deus, 20 minutos? E tipo, 20 minutos da minha vida que eu vou perder? E você fala, Perder. não, Uhum. né? Não é 20 minutos que você vai perder. Meu Deus, eu tô ganhando muito com isso. E não é naqueles 20 minutinhos que eu tô lá. Eu vejo os benefícios fora, né? Mas Exato. eu vejo que é um processo, né? A gente vai indo assim, às vezes é desmotivador, né? Não sei como que é para você, mas para mim às vezes é desmotivador, porque eu falo, gente, meu Deus do céu, cara, isso que eu estou dividindo com vocês é tão importante. Mas a pessoa fala, Sim. não, mas não consigo, mas não sei o que lá. E aí eu faço esse convite, né? Você que está assistindo isso daqui. Sabe que, né, no celular a gente tem um programinha que dá para mensurar quanto tempo, né, a gente passa nas coisas, né? Então, eu faço esse convite para você ver quanto tempo você está passando ali nas redes sociais, zapeando, Para né? descobrir da onde dá para tirar esses minutinhos, É, né? Que pode ser 15 minutinhos, pode ser 12 minutinhos. Se for muito difícil no começo, pode ser 5 minutinhos. Da onde será que dá para tirar esses 5 minutinhos? E sempre tem. Sempre tem um momento em que, de repente, você começa ali a rolar o feed e quando você percebe já se passaram aí 40, 50 minutos. Né? Então pode separar aí 20, 15, 5 desses minutinhos para e, usar para olhar para dentro, em vez de é, ficar só recebendo estímulo de fora. Né? e eu falo, para mim, a meditação, né, no ano que eu fiz, né, em 2023, ano passado, quando eu comecei, eu coloquei isso como uma prioridade. Então, eu falei, essa vai ser a minha prioridade. Então, assim, faça sol, faça chuva, o que aconteça, eu me coloquei como prioridade. E eu estou colhendo os frutos disso, e é o que você falou, não é instantâneo,
não é mágico, não é bonito, tem dias que tem um monte de coisa que acontece e a gente viu isso, né, no nosso curso. E uma outra frase também do Dr. Roberto, que sempre fica aqui na minha cabeça, é numa das vezes que eu fui lá, ai meu Deus, né, com as minhas inquietações na aula, e aí ele virou para mim e falou assim, Nathalie, está tudo bem. Né? Então tem aquela voz, aquele vozeirão dele na minha cabeça, Nathalie, está tudo bem, porque é a minha gata arranhando, o vizinho fazendo obra, não sei o que lá. E nesses dias a gente fica, né? Meu Deus, sabe? Putz, não meditei, né? Hoje não foi como eu Não gostaria. valeu. Não valeu. E aí eu falo, Nathalie, está tudo bem, né? Está Sempre tudo bem. vale. Isso. Então, esse momento com a gente mesmo é muito valioso. E isso que você falou do manejo do estresse é perfeito, né? A gente não vai parar, não vai acabar com o estresse, não vai acabar com os pensamentos, não é esse o objetivo, mas como que eu vou gerenciar isso, né? Para eu conseguir enfrentar os desafios da vida, né? Mas com essa qualidade. E para finalizar, eu queria que você dissesse, né, quais são. Você já contou um pouquinho, né, dos produtos, né, dos serviços que você oferece, mas se você quiser listar para a gente, só para ficar, para a gente, né, porque falamos de várias coisas, então falar quais são esses produtos, né, o que você tem oferecido no momento e também onde as pessoas te encontram para buscar, né, para os seus serviços. Então, eu atendo pessoas no consultório fazendo atendimento de acupuntura. Esse tem que ser presencial. E a gente não falou onde, né? Aí em Ainda não Curitiba, criaram né? uma. Pois é, eu estou em Curitiba, então tem que ser presencial em É. Curitiba. Eu atendo pessoas fazendo acupuntura, com um foco principal em manejo de estresse, mas eu atendo acupuntura para diferentes indicações, para diferentes situações, sempre olhando para o estresse, porque ele está ali sempre envolvido. Além dos atendimentos de consultório de acupuntura, eu também estou começando agora a atender na escola de pediatria, supervisionando os alunos em um dos ambulatórios. Então, é um atendimento um pouquinho diferente, com mais discussão ali, mas que é muito interessante. E também aqui em Curitiba, presencial. E faço esse trabalho de manejo de estresse, que pode ser individual, e aí pode ser online ou presencial. Faço orientação de meditação e faço manejo de estresse para empresas. Então, a gente monta um produto específico para o que a empresa precisa com relação ao manejo de estresse dos funcionários. É isso que eu tenho feito. Para me encontrar é doutora Cibele Castro, DRA, Cibele Castro com C, no LinkedIn ou no Instagram, é o mesmo arroba, então é fácil de encontrar. Depois a gente pode, se você quiser deixar um link de acesso aí aos meus contatos, fica fácil do pessoal me encontrar por aí. Perfeito, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E quero te agradecer muito, assim, não só por hoje, né, mas pelas nossas trocas. A doutora Cibele, ela está sempre muito disponível, né? Eu, assim, nas minhas inquietações, logo que eu comecei a facilitar esses processos de meditação, a gente teve muitas trocas, né? Sempre foi muito generosa de me ouvir, da gente trocar mesmo, porque Sim. é isso, tem esses desafios que a gente enxerga, e que a gente vê, que para mim esbarra muito nessa questão da autorresponsabilidade, né, ou da disciplina, de como engajar as pessoas em fazer algo que vai ser muito bom para a vida delas, mas que elas só vão perceber se elas fizerem, e não tem como a gente Exato, fazer, né? é isso. Então, eu agradeço sempre muito as nossas trocas, agradeço a Paula Quintão, né, do Clube dos Impulsionadores, graças a ela, a gente, né, tem muitas conexões e que perduram, né? Hoje em dia, a Cibele não está no clube, mas assim, o clube, né, fez parte. Uhum. E essa busca, assim, eu vejo que a gente nessa jornada empreendedora, seja em qualquer área, né, o nosso próprio autoconhecimento, ele ajuda muito, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente também consegue passar isso para as pessoas, né? Então, recomendo que vocês sigam a Cibele, né, nas redes, está aqui também no nome dela, está aqui, né, doutora Cibele Castro, vou deixar aqui na descrição.
E também se tiverem dúvidas, né? E ficar atento, porque eu sei que você também está sempre, né? Por exemplo, teve essa live do burnout, eu sei que vira e mexe você participa com outros profissionais, né? Às vezes da medicina ou outros profissionais falando sobre esse assunto, que é um assunto tão importante e que se a gente conseguir olhar para ele, né, antes de chegar nesse burnout, seria lindo, né? Para não precisar, porque é como você falou, né? Da mesma forma que esse manejo de estresse ajuda a pessoa, o indivíduo e os arredores, a mesma coisa, o burnout ele atrapalha a pessoa e os arredores também. Sim, Todo com mundo se certeza. afeta com isso, né? Então a gente poder olhar para a gente e se você conhece alguém também, né, que poderia se beneficiar desse conteúdo, compartilha, né? Vamos fazer chegar essas boas sementinhas aí no mundo. Essa é a nossa É ideia. isso. Essa é uma mensagem que eu sempre gosto de lembrar, que você falou aqui, e que é bem importante. A gente não precisa esperar chegar no burnout. A gente tem, aqui no Ocidente, a gente tem muito uma visão de que a gente procura melhorar a saúde quando está com algum problema. A gente espera chegar o problema. Então, é claro, dependendo da situação, se você tem um braço quebrado, você só vai procurar o médico depois que o braço já quebrou. Mas todas as outras situações que não são desse sentido, a gente pode tentar prevenir, e esse é quando a gente tem o melhor resultado. Então, é muito importante a gente olhar para o estresse antes de ter um problema de estresse crônico, um burnout, uma consequência. Tá nas nossas mãos, é possível fazer isso para qualquer pessoa. Algumas em graus diferentes, a gente está no mesmo mar, mas em barcos diferentes ali, alguns agarradinhos numa boia, mas encontrar recursos é sempre possível. E isso a gente faz com a meditação, com o manejo de estresse, com a acupuntura, com nutrição, com encontrar pessoas, com terapia, com coisas diferentes que às vezes a gente não tá nem pensando que vão ajudar, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, em prevenir antes de enfrentar as consequências. Perfeito, Obrigada por ter me perfeito. convidado, fiquei Ah, bem feliz. imagina. Eu espero que de alguma forma essa nossa conversa toque, né, e faça sentido para alguém que estiver assistindo. Agradeço muito, muito mesmo, sempre. E seguimos juntas, né, nessa nossa Sempre. jornada empreendedora. Um passinho de cada vez. Então tá. Isso aí. Um beijo grande, um Obrigada, tchau, abraço e tchau. até.